Pessoal, tudo bom? Vamos fazer a extração e identificação de cafeína, alcaloides purínicos e aula prática, ok? Alcaloides purínicos, aula prática, disciplina farmacognosia ou qualquer coisa que vocês querem fazer. Alcaloides, canabinoides e plantas de interesse especial, certo? Use setas, pontos, elementos de atividade que a gente vai usar. Nós vamos ter que objetivos da aula: identificar alcaloides purínicos, extrair cafeína em amostras vegetais, identificar cafeína em teste de Murex-Sider, elaborar um fluxograma de processo de extração, certo? Alcaloides purínicos são compostos hidrogenados derivados da purina, a cafeína, 1,3,7, dimetilxandina, e o representante mais conhecido desse grupo é encontrado no café, chá, mate, cacau e guaraná. Extrair a cafeína de amostras vegetais. Extração realizada do café moído, coffea arábica, folhas trituradas de chá, erva mate, Ilex paraguairiensis, utilizando técnicas de extração ácida, alcalinização e partição com solvente orgânico, cloroformo. Identificar a cafeína em teste de Murex-Sider. Teste é uma extração colorimétrica clássica para identificação de alcaloides purínicos, que envolvem oxidação, clorato de potássio meio ácido, seguido de tratamento de hidróxido de amônio. O resultado positivo produz uma coloração rosa ou violácea. Elaborar um fluxograma. Fluxograma documentado para a etapa de processo: pesagem, acidificação, filtração, alcalinização, partição com cloroformo, filtração, evaporação e teste de Murex-Sider. O que são alcaloides, né, pessoal? São compostos orgânicos hidrogenados, geralmente de origem vegetal, que possuem atividade farmacológica potente em doses relativamente baixas. O termo alcaloide significa semelhante ao cali, base, referindo-se à natureza básica devido ao nitrogênio. Lembre-se, nitrogênio. Beleza, pessoal? Vamos continuar. A classificação do núcleo: hidrólicos, que é o indol, que estricnina, bucina, o isoquinolínicos, quinolina, morfina e codeína. Estricnina é um veneno, morfina é usado para combater as dores mais fortes, é um opioide também, e a codeína. Tropanos, a substância é o tropano, a atropina, que é um colírio, e a cocaína também está identificada nessa lei. Purínicos: cafeína, teofilina, treoponina são identificados. Basicamente, vocês, quando vão trabalhar com perícia ou com qualquer coisa química, você vai ficar nesse mundo de alcaloides, que tem grande relevância no mundo das drogas, né, como tanto que dos vícios e outras coisas. Os biperidínicos, biperidina, nicotina, né, outro vício. Focamos nos alcaloides purínicos, que são do café, daquela classe do café, certo? Menos perigosos, menos polêmicas, cujo esqueleto básico é a estrutura purina, um sistema biciclo funcionando de piridina e imidazol, certo? Esse estrutura da purina. Você está vendo isso aqui? Eu vou desenhar isso aqui no quadro. Isso aqui é para xandinas. O peso molecular alto. Cafeína, as suas composições, sólido cristalino branco, inodoro e amargo. Propriedades químicas: for base fraca, que vai ser importante para nossa aula. E um pKa, né, que é muito fraco como ácido, e 8,5 como base conjugada, semelhante.
solúvel em água quente, cloroforme, pouco solúvel em água fria. Reação característica, teste muraxida positivo. Essa aqui é a fórmula geral da cafeína. 1,137 trimetilxandina, 3 grupos de metil em posição N1, N3, N7, que são as posições desses nitritos, estão vendo? Que são desses N's, nitrogênios, são esses, isso indica onde é que está o grupo metila. A xandina cobalto, sem nenhum grupo metila, é só chamar de xandina. Se você tirar tudo isso, tirar esses grupos metil, que é o CH3, gira xandina. Compreendi essa parte? Vamos continuar. A teofilina e a troponina são isômeros, que as posições dessas metilas são de um lado e o outro, um cis e um trans. Enantiômeros é uma posição ótica, certo? Uma posição ótica de um lado e do outro lado. Bora? Se perca não. Propriedades ácido-base. Lembra que café é uma base fraca? Cafeína é ácida ou básica? Cafeína é uma base fraca. Cafeína, portanto, base fraca. Devido aos par de elétrons disponíveis, nitrogênio pode aceitar prótons H+. Porém, sua basicidade é relativamente baixa comparada aos outros alcaloides, porque os elétrons de nitrogênio estão basicamente deslocalizados do sistema aromático. A cafeína água quente, vai formar uma cafeína mais OH, a hidroxina está fora, tá circulando ali. Esse aqui são para cálculos, dá 5,9 ácido conjugado. Implicação prática do extrato. Por que é importante para a extração? Porque a cafeína é uma base fraca, meio ácido, e a cafeína protonada como sal solúvel em água passa para a fase aquosa. Em meio alcalino, ela é desprotonada, tira-se o próton. E a base forma a base livre, pode ser extraída por solvente orgânico, cloroforme, que é perigoso, por isso em uma das nossas aulas eu vou falar, para não ter que passar muitas pessoas numa sala. Eu não estaria muito confortável com cloroforme, eu e vocês, numa sala. Principal fundamento da extração da ácido base, reação proteína, cafeína, o ácido, né? Sulfônico, acho que é de sulfônico. A cafeína mais HSO4, certo? Forma salina insolúvel em água. Reação desprotonação. Cafeína, próton ou hidróxido de amônio. A cafeína fica o NK, certo? Vazio solúvel em cloroforme. Vamos de novo. A fonte da cafeína, café coffee arábica, Rubiaçá, a fórmula química aqui, ó, dá uma olhada no vídeo. Ilex é o chamate, que eu adoro, que eu prefiro que café, erva mate, folhas, teoponina, estimulante oxidante. Aqui, meus amigos, são a cafeína, formalmente, o chá que vem, a cafeína, que você pode encontrar café, chá, guaraná, a Coca-Cola, teofinina, chá, teoponina, cacau, chamate, xandina. Isolado, tirando esses grupos metilas, vai virar só xandina. Metabolo intermediário. Teoponina e teominina possuem mesmas formas moleculares isômeros, definindo apenas pelos grupos metila. E a cafeína possui um grupo metila adicional, certo? Pessoal, o fluxograma que a gente vai ter que escrever na sala, pesar 2 gramas, adicionar 1,8 dessa substância aqui, que é o ácido, mais 5 ml de água 2, certo? A água. Levar a ebulição em 3 minutos, filtrar extrato de ácido, algodão, funil de separação, alcalinização, diluído, transferir para o funil de separação, decantar, cloroforme, filtrar, papel cápsula porcelana, evaporar em banho-maria, resíduo cafeína. Opa, tá vivo? Cloroforme evapora a 60 graus, restando a cafeína com resíduo cristalino branco. Esse resíduo será submetido a um teste de muraxina, certo?
teste de Murexidida. É uma reação clássica, certo? Pedido em concurso, em tudo que é concurso, para identificação de cafeína, para diferenciação de química, para outros identificadores. Alcaloides purídicos, cafeína, teoconina, teofilina, parceiro na oxidação do anel purínico, seguindo o tratamento. Procedimento teste, que depois de extração, nós vamos ter a extração, evaluar completamente o material extraído do banho-maria até a obtenção do resíduo seco na cápsula de porcelana. Oxidação, 3 gotas de ácido clorídrico mais 2 gotas, misturar com bastão cerâmico e base clorídrico e clorato de potássio. Oxígeno anal purídico, certo? Evaporação, certo? Resíduo novamente é 3 gotas de hidróxido de amônio. A amônia reage ao produto de oxidação, formando sal de amônio ácido purpúrico, urexida. É assim, tubos, o resíduo seco, a oxidação e resultado. Resultado positivo, coloração rosa violácea, certo? Confirma a presença de alcaloides purínicos. Reação: cafeína, ácido aloxano, produto de oxidação, ácido aloxano, sal amônio e ácido purínico, murexina corrosa, certo? Vamos aqui para outra parte. Uma lista de medicamentos, de materiais que a gente vai usaria, né, que eu vou fazer isso virtualmente com vocês. 10 gramas, 20 ml, sulfúrico, hidróxido de amônio, cloroformo, são essas substâncias que a gente está usando. Procedimentos: ácido reagente, cloreto de potássio, inibidor, a fita indicador de pH. Lista completa de materiais: LMAIA, pipetas graduadas, perda de pipetadora, balança de precisão, papel filtro, cápsula de porcelana, bastão de cerâmica e um banho-maria. E, de novo, equipamentos de proteção individual: jaleco branco de manga longa, calçados fechados, cabelo preso, calça longa, não utilizar brincos, pulseira ou anéis, ok? Seria até usar touca se fosse necessário, mas hoje não vamos precisar, porque não vamos ter uma aula um pouco atípica, certo? Resumo de questões de relatório: extração do ácido base, cafeína, protonado meio ácido, solúvel em água, disprotonado em base livre, extraído em cloroformo. Identificar pelo teste de Murexida, coloração rosa ou violácea, quase que não sai essa violácea, de novo. Elaborar um fluxo contendo todas as etapas do procedimento, desde a pesagem, a amostra até a obtenção de resíduo. Cafeína, consulte a página 6 para a apresentação da cafeína. A cafeína tem propriedades ácidas e básicas. A cafeína possui propriedades básicas: base fraca, seu pH como ácido conjugado aproximadamente 8,1, e a basicidade da corrida do par elétrico disponível, nitrogênio, capaz de aceitar prótons, porém a deslocalização eletrônica do sistema aromático reduz a basicidade em comparação a alcaloides mais fortes, certo? Resultado: Murexida. O teste de Murexida deve apresentar ambas as amônias, café e chá, com a coloração rosa ou violácea, confirmando a presença de alcaloides purínicos, cafeína, ambas as fontes de retenção. Resultados: após a alcalinização, isso aqui, o pH da solução deve estar na faixa alcalina, pericando uma fita indicadora, que aí foi desprotonado e está na forma de base, pronto para a extração do cloroformo. Ok? Vejo vocês mais tarde, espero que tudo bem e obrigado.